Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mate with Mates, um projeto que eu venho desenvolvendo com muito carinho junto com a minha irmã, que está por trás das câmeras aqui. E é um dia muito especial para mim, é um projeto que eu venho pensando em começar fazem aproximadamente 2 anos e finalmente a gente conseguiu tirar do papel e a gente está trabalhando faz um tempo forte, tentando com câmeras, com microfones e finalmente esse é o nosso primeiro episódio. Então, o projeto é um podcast trazendo pessoas que, assim como eu, vieram do Brasil e estão tentando construir uma vida aqui na Austrália, né? Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que praticam esporte, estão tocando uma vida bacana aqui. E também a gente vai estar trazendo numa outra semana alguém que é especialista em algum assunto para falar das mais diversas coisas, né? Para ajudar o pessoal que está pensando em vir ou que está aqui. Então eu quero trazer gente para ajudar com questão de visto, com questão do inglês, com questão de moradia, que a Austrália vive uma crise, né? Nessa relação de moradia. E é isso aí. Então, muito obrigado por acompanhar o projeto. Eu espero que vocês gostem. A gente vai estar trazendo pessoas de todas as diferenças de atividades, de empregos e vamos agregar valor, né? Que é para isso que a gente está aqui. E hoje, né, eu tenho a honra de ter um convidado muito especial. É muito especial mesmo. Ele é cidadão brasileiro, cidadão italiano e agora residente permanente na Austrália. Cara, boa pinta, meu conterrâneo de Farroupilha, Matheus Perger. Muito obrigado por estar aqui. Pô, prazer todo meu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo prestigiar teu projeto. Parabéns pela iniciativa, acredito que isso tem muito a agregar a toda a comunidade. E no que eu puder contribuir, a gente está aqui para isso. Obrigado pelo convite novamente. Show de bola. O Matheus, ele nasceu, né, na mesma cidade que eu. Né, a gente é gaúcho, né? Então, o intuito também do nome, Matheus, Mate with Mates, é dar o chimarrão para as pessoas provar, né? Mas tu conhece bem o chimarrão, bem, né? Então, tô bem acostumado com isso. Mas a gente vai mateando, vai conversando, vai trocando uma ideia. E Matheus, a gente se conheceu aqui, né? A gente não se conheceu no Brasil, em Farroupilha, apesar de Farroupilha ser uma cidade pequena. A gente acabou se conhecendo aqui. Me conta um pouco o que tu fazia em Farroupilha, cara, antes de vir. Bom, eu sou o Matheus Perger, atualmente 34 anos, natural de Farroupilha, nascido em Caxias do Sul, porque eu sou gêmeo. Então, naquela época havia uma estrutura um pouco diferente, tivemos que nascer no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, para quem conhece. Passei boa parte da minha vida em Farroupilha, estudava em Caxias do Sul. E foi mais ou menos isso, assim como acredito que como todo mundo eu tive uma... Geralmente quem é de Farroupilha cresce e começa a trabalhar em lojas Colombo, empresas Grendene. Empresas grandes, né? Empresas grandes para fazer o seu caminho, né? Eu tenho 4 irmãos, um deles é meu irmão gêmeo. E eu acho que antes da gente trazer toda essa bagagem de até o ponto que a gente está agora, eu acho que é legal a gente talvez tocar e mostrar um pouco da minha história, de como tudo aconteceu para mim. Porque as pessoas olhando hoje talvez dizem, nossa, o cara vive no País das Maravilhas, tem uma vida muito boa, tá cada pouco viajando. Mas quando talvez eu contar toda a minha história, eles vão entender o porquê que eu tô aqui hoje e que eu fui merecedor de tudo que eu tô vivendo. Eu sempre digo, né, Matheus, que as pessoas, elas veem só o lado bom, elas não acompanham o dia a dia, também não é problema delas ou não é de má fé às vezes, né, Matheus? Mas eu sou abençoado porque eu consegui acompanhar essa trajetória, né? Então, o Matheus é um cara que me ajudou muito, a gente vai conversar isso durante o projeto, o episódio. E o Matheus e a Morgana, inclusive, né? Então, Morgana que é uma convidada logo em seguida também. Então, Matheus, antes da gente chegar aqui na Austrália... Lá no Brasil, tu estudou, tu fez faculdade, tu trabalhava nas lojas Colombo e era uma vida normal. Uma vida de brasileiro tranquilo, construindo teu caminho e tal, e é isso aí. Isso ali a gente já tá falando mais ou menos no meio dos 20 anos, né? Isso. Mas eu acho que é legal a gente voltar lá no início. Eu tenho outros 4 irmãos, possuo um irmão gêmeo.
E quando eu tinha 5 anos, eu perdi meu pai. Então, meu pai veio a falecer e a minha mãe viúva, tendo que criar 5 filhos sozinha. O meu irmão mais velho naquela época tinha em torno de 20 anos. Então, era minha mãe trabalhando, meu irmão mais velho trabalhando e meu outro segundo irmão mais velho também ajudando. E foi bem difícil toda essa barra, né? Então, imagina, com 5 anos, meu irmão gêmeo 5 anos, minha irmã tinha por volta dos... Ela é 10 anos mais velha, então ela tinha seus 15 anos, né? E mais ou menos nessa faixa etária. Então, foi bem complicado toda a nossa história de vida. Quem conhece a nossa família ali sabe disso. Mas, graças a Deus, tudo acabou dando muito certo. Hoje, todos nós somos formados no ensino superior, batalhamos para chegar e conseguir concluir tudo isso. Mas eu acho interessante a gente falar isso, né? Que mesmo não tendo um pai presente e minha mãe sendo dona de casa, naquela época eu lembro que ela fazia sonho, massa, pão caseiro para vender, para dar os pulos dela e tentar fazer as coisas acontecer porque ela tinha filhos para criar, né? Eu me lembro da minha mãe chorando às vezes fazendo pão e naquela época eu não entendia o porquê. E foi bem chocante. Então a nossa história começa aí, né? Lá com seus 5 anos, perdendo nosso pai, minha mãe tendo que trabalhar dia e noite para fazer as coisas acontecerem. Mas graças a Deus a gente sempre teve uma família muito boa, muito unida, que sempre prezou muito pela educação. Então eu sempre tive muita responsabilidade desde cedo. Eu comecei a trabalhar em um supermercado da família de um amigo meu quando eu tinha 14 anos. Então, 14 anos, quando eu comecei a ganhar meu saláriozinho, que na época era R$1 a hora, nunca vou me esquecer. Cara, foi a melhor sensação da minha vida. Cara, só depende de mim trabalhar para ter meu dinheirinho e comprar mais coisas. Porque naquela época eu simplesmente não conseguia mais pedir para minha mãe dinheiro, até porque ela também não tinha, entendeu? Então, a partir dos 14 anos, no momento que eu comecei a trabalhar, minha mãe ela parou de me dar dinheiro total e, na verdade, começou a acontecer o oposto, né? O oposto, né? Eu ia falar oposto, né? Em inglês. Inglês. Talvez tenha algumas palavras misturadas aí. E então, ali desde os 14 anos, comecei a trabalhar, comecei a ajudar, talvez ajudar um pouco minha mãe do jeito que eu podia, mas só o fato de talvez não ser um peso para ela e poder trabalhar, conquistar minhas coisas, comprar minhas roupas e sair, enfim, já creio que isso tenha trazido um alívio, né? E depois fui estudando ensino médio. Quando eu tinha lá meus 16 anos, eu comecei a fazer um curso técnico em eletrotécnica, porque eu gostava de física, querendo ou não, né? Eu gostava de física. A vida foi muito louca, assim, eu fui pegando o que foi aparecendo e eu fui fazendo, né? Então, ensino médio, com 16 anos, eu comecei a estudar eletrotécnica, porque eu gostava de física. Quando eu terminei esse curso, lá para a volta dos 18 anos, eu resolvi trocar, porque basicamente eletrotécnica ele é focado para pessoas que trabalham acima de 380 volts. Então, a gente está falando postes, linhas de transmissão, né? Sim. Basicamente, se você se descuida, você pode vir a falecer por causa de acidentes relativos com a eletricidade, né? Então lá quando eu terminei esse meu curso técnico, eu concluí ele tudo certinho, eu decidi, cara, não vou ficar aqui. E aí eu fui para uma área que eu sempre gostava, que foi a tecnologia da informação, né? Sempre gostei de ficar no computador, sempre gostei de estar no computador em frente de telas. E eu sempre tive uma facilidade com números, eu diria. E aí eu comecei a fazer minha faculdade em gestão de TI. E lembre-se, nessa época eu pagava todas as contas sozinho, tá? Então, cara, ganhava lá meus 1.500 por mês, 70%, 80% do meu salário ia toda pra faculdade. Então, por muitos anos, cara, eu vivia no aperto, assim, no cartão de crédito, sabe? Tu fazia faculdade, Matheus, e trabalhava full time também? Começava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, ia direto pra faculdade e ia até às 11 da noite. E no outro dia de novo? No outro dia de novo. Então, porque a vida é dura. Sim, cara. Não tem outro jeito, né? E é legal porque aqui tu conta essas histórias pro pessoal aqui da Austrália, os caras, mas como assim? Como que tu trabalhava full time? Onde é que você tinha tempo livre? Cara, não tem tempo livre, tem prioridades na vida, né? Eu até lembro, naquela época, cara, às vezes eu não tinha R$5 naquela época, né? Era um dinheiro considerável até, pra comprar um lanche na cantina. Então, cara, às vezes ficava sem comer mesmo. Passava vontade, né, Matheus? À vontade, chegava em casa, comia em casa, né? Claro, mas graças a Deus a gente nunca passou fome, né? Isso, a gente sempre teve um teto. Então, quando meu pai veio falecer, a gente já tinha uma casa. A gente nunca ficou pagando uma hipoteca ou alguma coisa desse gênero. Então, nunca faltou nada dentro da minha casa.
Sempre tivemos muito cuidado, muito amor. A minha mãe sempre teve muita dificuldade em falar eu te amo para os filhos dela. Pelo menos eu sei, eu notei isso, né? Ela nunca fala essas coisas, mas ela sempre criou a gente bem livre, assim, sabe? Com bastante liberdade para fazer o que a gente gostaria de fazer. Então, cara, eu não tenho o que reclamar da minha criação. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida me levou a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu cresci sabendo o valor das coisas, não o preço delas. Então é isso que eu acho que traz muita diferença para a vida de hoje em dia, né? Claro, não era aquela questão, né, Matheus? É uma pessoa que nasceu com valores, né? Assim, tipo, tu era mais elogiado quando tu era legal para uma pessoa, quando era gentil, do que se tu conseguisse dinheiro, essas coisas assim, né? Então é a fundação, né, Matheus? A fundação foi muito bem feita, né? E tu tem um irmão que é... tu tinha 5, ele tem 20, então ele é um pouco mais velho que tu. Ele está agora quase com 49. 49. Vai fazer seus 50. E eu acredito então, Matheus, que ele também ajudou nesse processo de cuidar da casa, de ajudar a cuidar de vocês também. Toda essa parte. Ele teve que começar a trabalhar muito. Para nós Muito era cedo, né? Porque eu era 5 anos, mas com 20 anos você já está trabalhando no Brasil, né? Então acredito, eu não sei exatamente, mas eu acredito que esse meu irmão ele ajudava com as contas em casa, a minha mãe. Então os dois mais velhos eles ajudavam a minha mãe trazendo dinheiro, até porque a renda dela era muito baixa, né? Sim, claro. Mas foi uma combinação dessas 3 pessoas que basicamente trouxeram todo o alicerce para casa, né? Mas todos nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu lembro minha irmã acabou, imagina em meio a tudo isso, minha irmã quando ela tinha 15 anos, ela ficou grávida também. Então minha irmã já trabalhava no antigo supermercado também, num outro supermercado. Então todos nós trabalhamos desde muito cedo, baseado na nossa realidade, né? É que vinha da cultura também, né, Matheus? Da cultura familiar era trabalhar, não tem tempo hoje pra perder. Hoje em dia você falar que 14 anos vai trabalhar é trabalho escravo, né? Meu Deus. Imagina a quantidade de processo que você leva, né? Não, hoje não dá. Mas naquela época a gente fazia o que tinha que ser feito, né? Fazia, é isso aí. Então, tu, só voltando, Matheus, tu trabalhava full time, das 8 da manhã às 6 da tarde, que é um horário conhecido pra gente lá, principalmente da Serra Gaúcha. E aí tu ia direto pra Caxias, estudar, voltava pra casa às 11 da noite. E durante quanto tempo tu fez isso, Matheus? Isso começou desde quando eu tinha lá meus 16 anos, que eu já ia para a escola técnica. Escola eletrotécnica. De manhã eu ia para o ensino médio, à tarde eu trabalhava e à noite eu ia para o curso técnico. Então eu chegava em casa ali umas 10h30. E aí sim, quando eu terminei a parte do ensino médio, o meu curso técnico, aí sim, era trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. E aí depois faculdade, chegava em casa ali umas 11 horas. E por não ter muitas condições, né? Hoje eu falo sem problemas, mas eu nunca tive muitas condições financeiras, né? Mas naquela época eu conseguia, às vezes, fazer, 3 cadeiras, era o máximo que eu conseguia. Sim. E isso tomava 70% do meu salário, 70%, 80% do meu salário, né? Então eu acabei demorando para me formar, né? Eu me formei ali, demorou 5 anos no total, até eu terminar a minha graduação. Então foram 5 anos nessa loucura. Nessa loucura. E o que tu fazia no fim de semana, Matheus? Estudava e... Então, balada, né? Balada. Até eu encontrar minha atual e única esposa, né? Que virá aqui a dona Morgana, né? Era balada e festa, final de semana. Festa. Não vou negar que eu gosto muito. Continua gostando, Matheus. Sempre. Eu também acho que, Matheus, é importante falar que a gente tem alguns amigos em comum, né? Então a gente tem um amigo meu que foi meu colega de ensino médio, que é um dos caras que eu mais converso hoje, e ele era teu amigo na época também. Sim. E eu me lembro que vocês tinham um grupinho. Sim. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu conhecia o Matheus, eu ouvia falar do Matheus em função desse meu amigo. Sim. Então vocês tinham um grupinho fechado e aí era balada em Bento, Caxias, Bangalove. Bangalove, Chagou. Ih, aquela época era loucura. Pepsi. Nossa, era bom, né? Até épocas de solteiro, né? Sim. Eu nunca namorei muito assim, né? Meus namoros mais longos eles foram aí de 6 meses, por aí. Mas eu sempre tive alguns rolos aqui e ali. Mas quando eu conheci a Morgana, as coisas mudaram. Então... Quando eu conheci a Morgana, eu já estava em uma outra fase da vida, né? Eu trabalhei 7 anos... Perdão, eu ia falar sorry. Eu trabalhei 4 anos na Colombo. Sim. Nesse período.
Ali, quando eu tava com meus 23 anos, eu saí da Colombo e eu comecei a trabalhar na antiga Crediari, que era a financeira da Colombo. Tá. Então, era o mesmo prédio e tudo, só que a gente financiava as compras ou as vendas feitas pela Colombo. Então, a Crediari é responsável por toda a parte de contratos, taxas, enfim. E quando eu consegui finalmente mudar de emprego, até para entrar para minha área e enfim, a minha vida começou a melhorar, porque aí eu já trabalhava em financeira, né? A maioria do pessoal sabe os benefícios que tem em trabalhar em financeira, são 15 salários por ano, são mais PPR, então isso aí começou a me trazer mais liberdade financeira para fazer outras coisas, né? E logo depois eu também acabei abrindo um empreendimento junto com outros 2 sócios em Bento Gonçalves. Nessa época ali eu já estava com a minha mulher, era minha namorada na época, né? E aí então eu estava trabalhando na Crediari, part-time, né? Full-time, mas era 6 horas por dia, porque era carga horária reduzida por ser banco. Então eu trabalhava, estava fazendo meu TCC e final de quinta, sexta e sábado e domingo eu ia para a empresa lá. A gente tinha uma loja de conveniência, então eu ia para Bento Gonçalves para trabalhar. Então, às vezes eu não estava lá na loja, ia fazer compras ou fazia um pouco do administrativo da empresa, essas coisas. Então, cara, eu nunca parei, assim, sabe? Sempre em movimento, digamos. Sim. E esse período que tu teve a empresa com os outros 2 sócios, Matheus, quanto tempo durou a sociedade, Matheus? Então, se eu não me engano, eu fiquei lá num período de mais ou menos uns 6, 7 meses. Tá. Eu acabei não aguentando por muito tempo por algumas razões pessoais e algumas coisas que aconteceram. Mas eu não posso dizer que isso não deu certo. Eu não gosto de usar a palavra não deu certo, sabe? Eu acho que tudo dá certo até onde tem que dar. E eu acredito que essa parceria, essa empresa que a gente teve, ela deu certo até o momento que ela tinha que dar. E quando não serviu mais para os meus propósitos, não alinhou mais com a minha vida, eu acabei me desfazendo. Inclusive, a parte que eu vendi, a minha parte da sociedade foi o que eu usei também para vir para a Austrália. Né? Então, foi uma coisa levou a outra, né? Tijolinho por tijolinho que você vai construindo, né? Mas a empresa era bem legal, cara. A gente tinha uma loja de conveniência em Bento Gonçalves, era chamado de Corujão. Trabalhava a madrugada inteira, final de semana. Né? Era loucura, assim. Cara, na terceira semana que a gente abriu, já se pagava todas as contas. Nossa! Na terceira semana. Então, cara, era muito movimento mesmo, assim. Muito mesmo. E trabalhava diretão, né? Então, às vezes eu ia lá na sexta, começava a trabalhar, se não me engano, à meia-noite, saía de lá às 6 da manhã. Aí, às vezes, eu acordava às 11 da manhã para comprar mais cerveja para levar pro Corujão às 3 da tarde. Então, tinha noites que eu dormia, às vezes, 5 horas, menos de 5 horas. Então, era bem complicado. Assim. Corrido. Tava ficando bem pesado. E tu morava em Farroupilha, então tinha que ir até Bento, que dá mais ou menos o quê, Matheus? Naquela época dava uma meia hora. Né? Tá, então meia hora de viagem. Hora de viagem, vai lá, trabalha, fica a noite inteira acordado, volta, tenta dormir o que tu consegue, né? E aí peguei um pouco de verão também. Então fica mais complicado dormir no verão durante o dia, né? 11 da manhã você dormindo, com aquele calorzão, né? E os vizinhos cortando grama, e o cachorro latindo, e o caminhão do lixo. Desculpa, vizinho. Uma vez eu gritei contigo. Aconteceu. sempre acontece. Hoje a gente se arrepende de algumas coisas que foram feitas. Mas essa é a vida, né? Essa é a vida. Matheus, e a gente pode começar um pouco agora a falar da decisão de sair do Brasil, cara. Claro. Eu quero que tu me conte o porquê que tu decidiu sair do Brasil, se foi uma decisão tua ou se foi uma ideia de alguém. Como é que foi esse processo, Matheus? Eu acho que para mim, a sementinha, ela nasceu em mim. Se eu não me engano, quando eu tinha 13 anos, eu tive uma palestra na escola, no ensino fundamental, e eu não lembro o nome da pessoa, enfim, mas essa pessoa ficou um tempo na Índia, viajando, e ele veio dar essa palestra para nós, contar como foi a experiência. E eu lembro até hoje, cara, do sentimento assim, cara, olha que legal, o cara foi para a Índia, ficou viajando, sabe? E eu acho que ali nasceu o sentimento. E toda vez que as pessoas vinham falar comigo, assim, tipo, a gente tá viajando pra Europa e tal, não sei o quê, eu nunca tive inveja, sabe? Mas eu sempre quis poder ter esse poder de viajar. De viajar. Né? Só que eu nunca tive condições. Então você pode usar essas coisas de 2 maneiras. Ou uma, você vai ficar invejando a pessoa e ficar falando mal da pessoa, ou você vai usar essa ganância, enfim, para atingir teus objetivos e usar como combustível para atingir o que você busca na tua vida, né? Então, para mim, começou lá quando eu tinha meus 13 anos.
Quando eu fiz 18 anos, eu e o meu amigo, nós iríamos para a Irlanda. Olha que loucura. Nós iríamos para a Irlanda. Vamos fazer intercâmbio na Irlanda. Vamos. Cara, fui lá, me matriculei numa escola de inglês. Paguei. Nunca fui em uma aula. Nunca foi em nenhuma aula, Matheus? Nunca fui em uma... Paguei a matrícula e nunca fui porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, cara. Tá aí. E aí, calor do momento, né? Fiz umas pesquisas de escola e tudo. Acabei nunca indo, nunca estudei inglês. E aí morreu a Irlanda, né? Daí eu comecei a fazer a faculdade naquela época e aí o sonho de sair foi abandonado. Uhum. E aí, claro, quando eu conheci a Morgana, enfim, né, conversas, enfim, ela também teve a oportunidade de ir pro Canadá quando ela tinha seus 18 anos, mas ela acabou não indo por razões que ela vai contar aqui, explicar aqui. E aí, no final, quando a gente se conheceu, foi a mão com a vontade de lavar a louça, enfim, né? E aí fechou tudo e aí, ó... O que tu acha? Vamos sair? Daí eu, cara, acho que é uma boa ideia, né? Naquele momento o Brasil também estava com um período político muito delicado, era muito escândalo de corrupção. No Brasil? É. E aí, Tropa de Elite, o 2, tem uma cena muito bonita no final do filme que ele diz assim, que ele fala contra o sistema. E aí ele diz assim, para mudar isso aqui vai muito tempo. Capitão Nascimento. Ele fala, o sistema é foda. O sistema é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. E aí, quando eu entendi isso, eu notei assim, cara, eu nunca vou conseguir mudar nada aqui dentro. E não é eu, não sou as pessoas ao meu redor. Cara, a gente tá falando de talvez gerações e gerações e gerações para as coisas começarem a andar. E aí eu decidi, cara, eu preciso sair daqui. E aí eu comecei a estudar possibilidades de sair para outros países. Aí a Morgana também já tinha um desejo de sair viajar, conhecer. E aí a gente começou a fazer algumas pesquisas e a Irlanda foi o nosso primeiro, né? Acho que a maioria dos brasileiros veio primeiro a Irlanda como a primeira opção. Até pela quantidade de brasileiros que existem lá. A comunidade brasileira é muito grande. A viagem é mais fácil, acessível, né? Também, né? Tem vários pontos para ser considerados. Só que tem um porém. De 365 dias do ano, se eu não me engano, na Irlanda, 260 chovem. Eu odeio chuva. O frio não é problema, né, Matheus? O frio não é problema. Porém, a minha mulher, ela tem uma série de problemas respiratórios, alergias que desenvolvem com a umidade. Inclusive na Serra Gaúcha é muito úmido, ela sofria muito no inverno, muito. E aí eu falei, cara, a Irlanda não vai dar. E aí, tínhamos um casal de amigos já morando aqui em Melbourne, e aí eu comecei a pesquisar sobre a Austrália. E aí, cara, eu fiquei encantado. Foi assim, cara, a gente tem que ir para Melbourne. O Johnny tá lá. Salve, Johnny. O Johnny tá lá na Austrália, tá lá em Melbourne. Johnny Cansan. Johnny Cansan, famoso. Gente finíssima. Famoso Chef Johnny. Chef Johnny. E aí a gente acabou vindo pra cá, o Johnny tava aqui, ele e a Rafaela, sua esposa. E aí a gente acabou vindo. Mas sempre foi o nosso corre, sempre foi do jeito que a gente queria fazer as coisas, sabe? E a gente sempre foi atrás disso. E, Matheus, o que é interessante é falar também que a vida lá no Brasil, eu falo por mim e acredito pelo que eu te conheço também, a vida não era ruim pra gente, né, Matheus? A gente tinha uma vida muito privilegiada no Brasil, né? A gente tinha emprego, a gente tem segurança de uma certa forma lá na Serra Gaúcha, sim, mas era aquela ideia, né? A fome, né? Do algo a mais. Exato. Então, o que a gente vai fazer, Matheus? A gente vai fazer uma paradinha aqui para nós olhar os equipamentos e tal. Tranquilo. Ver se as câmeras não pegaram fogo ainda, nada. E daí a gente recomeça na próxima pergunta. A gente vinha falando, Matheus, que a nossa vida era bacana, né? Tanto a vida que tu levava, quanto eu que eu levava, enfim. E a decisão de vir, ela vem pela aquela coisa de crescimento, de evolução, né? E não, a gente nem tá falando em benefício financeiro, né, Matheus? E como é que foi, assim, bater o pé, Matheus, e dizer, é Melbourne, e vamos começar a se mexer, e vamos guardar dinheiro, e como é que foi esse processo, tu e a Morgana, cara, de vir, assim? Foi muito bacana, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Então, eu terminei minha faculdade, fiz minha formatura, minha festa de formatura, eu acredito que isso tenha sido em março. Depois, na metade do ano, eu já estava em outra faculdade. Então, eu comecei a fazer na Federal, comecei a fazer análise e desenvolvimento de sistemas. E naquela época, eu estava estudando na Federal e aí a gente já estava analisando essa possibilidade de fazer um intercâmbio, né? Quando a gente decidiu, eu terminei esse semestre na faculdade e aí tranquei. Mas foi
tudo muito rápido. Foi questão de 1 ano, do tipo, vamos até uma agência de intercâmbio, vamos ver quanto custa para ir para Melbourne, né? Para Melbourne, Austrália. E sempre foi a nossa primeira opção. Nunca foi para Sydney ou Gold. Brisbane, nada. Nada. Foi Melbourne desde o início. Talvez por isso que a gente tem um amor maior por aqui, né? Pela cidade que a gente tá. E aí, quando a gente bateu o martelo, tínhamos os valores em mãos, tudo que a gente precisava. Eu fiz uma planilha de Excel. E aí eu vi quanto dinheiro eu precisava. E aí eu comecei a me desfazer das minhas coisas. Então eu vendi carro, eu vendi televisão que eu tinha em casa, a minha TV. Eu tinha meu quarto, né? Então eu comecei a vender tudo que eu tinha que eu não ia mais precisar. Então tudo isso me trouxe um aporte financeiro para poder fazer isso acontecer, né? E de novo, tudo que foi pago foi o esforço do meu trabalho, né? Então tive, né? Tudo que eu tenho, eu posso dizer que fui eu que busquei, né? Então. Sim. Mas, Matheus, então tu começou a vender, tu vendeu as tuas Vendi coisas tudo no Brasil, então tu atravessou a ponte e queimou a ponte. Então Exato. a ideia era migrar então mesmo. Kind of. No início, o nosso acordo, né, entre eu e a Morgana foi o seguinte: a gente vai, mas nós vamos ficar pelo menos 1 ano. Né? A gente não teve aquele momento assim, não, a gente vai para migrar, para sair do Brasil, para nunca mais voltar, né? Tanto que a gente veio, só que quando eu cheguei aqui, cara, eu comecei, deu 1 mês, eu falei, cara, esse aqui é o lugar que eu quero ficar isso aqui. minha vida inteira, entendeu? Claro, eu tive alguns altos e baixos depois também. Também tive meu momento de fraqueza, de estar chateado e querer ir embora e tudo, né? E aí foi a vontade dela de puxar e trocar de emprego, enfim, que me trouxe de volta para opa, acho que aqui é a minha vida, é aqui que eu quero crescer, casar, ter minha família, né? Desenvolver meus filhos, enfim. Então foi tudo muito rápido. Cara, fechou o contrato lá com a agência de intercâmbio, comecei a me desfazer das coisas assim como eu conseguia, fui controlando mais ou menos quanto dinheiro eu precisava, e aí todo mês eu ia guardando o que eu precisava de fato. E eu e a Morgana, a gente chegou na Austrália praticamente com, acho que $3 mil no bolso. E era isso que a gente tinha. Então a gente não tinha outra opção, cara. A gente tinha que fazer o negócio acontecer. Então ela tinha certeza que eu ia fazer o que eu precisasse para ficar ou para fazer a coisa acontecer, e eu tinha certeza que ela estava comigo para pegar junto comigo, entendeu? Eu tenho certeza que ela não ia ser uma daquelas princesinhas que ia ficar em casa só querer ir para aula estudar. Só viver a dream life aqui, né? Dream life na Austrália. A maioria das pessoas vem para a Austrália pensando que vai surfar e andar de canguru o dia inteiro, né? Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas é aquilo lá que você comentou antes. Você quer vida fácil? Cara, fica no Brasil. Por mais difícil que seja, se quer a vida fácil, fica no Brasil. Porque você não tem barreira com língua, você conhece as pessoas, você tem contato, você tem network, você conhece onde você mora, onde você tá. Rapaz, quando você chega aqui, você tá no negativo. Negativo porque você não tem a língua, você não sabe o nome das ruas, você não tem contatos para trabalhar, você não conhece ninguém, tudo é novo, você não consegue pegar trem, você não consegue pegar um ônibus, tudo é novo, você fica maluco com tanta informação. Mas aos pouquinhos você vai fazendo coisa acontecer, né? E, Matheus, desceu no aeroporto. Não achei canguru. Não achou canguru. Chegou no primeiro dia, digamos assim, primeiro dia na Austrália. Qual que foi a impressão? Assim? Cara, é muito engraçado, porque a minha primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 25 anos, eu fui pro Rio de Janeiro. Com 26 eu vim pra Austrália. Então, eu saí de uma viagem, né? De 1h30. Fui e voltei até o Rio de Janeiro. Minha segunda vez que eu entrei num avião foi para sair do Brasil. E aí foram 4 voos naquela época, né? Então foi Porto Alegre, São Paulo, Chile, Nova Zelândia, Melbourne, né? Depois de 7 dias e 3 balsas e 2 navios, eu consegui chegar na Austrália, né? Naquela época. Hoje o pessoal, 2 voos. Reclama, né? Reclama. Naquela época, rapaz, tinha que remar a canoa, hein? E aí você chegou... Foi 2017, né, Matheus? Então, uma data que você nunca vai esquecer na sua vida, talvez você esqueça o dia que você conheceu sua mulher, mas você nunca vai esquecer a data que você chegou no país. Exatamente. 17 de junho de 2017. Um pouco mais de 8 anos. E eu lembro até hoje, é muito engraçado. A gente chegou no aeroporto, eu saí, eu falava, meu Deus, o que é isso? Porque era tudo muito grande, né? Imagina, não tinha noção nenhuma, né? Conhecia só o aeroporto lá de Porto Alegre, o Salgado Filho, que hoje tá muito maior do que já era, né? E aí quando a gente saiu, e até lembro o Johnny veio pegar a gente no aeroporto, nossas malas ficaram na Nova Zelândia, que é que acontece muito, né?
Não vou falar o nome da companhia aérea, mas acontece muito. Então, ficamos sem mala, o Johnny veio, pegou a gente e levou pra casa deles. E aí, cara, ele era muito engraçado, assim, porque ele dirigia, eu ficava na janela assim, ó. Meu Deus, tem uma casa ali, ó. Cadê a cerca? Tudo novidade. Meu Deus, tem um trem no meio da rua. O cara fica que nem um abobado olhando, né, ao redor. Mas sempre foi muito incrível, cara. Sempre gostei de apreciar toda a experiência, cada momento que você vive. Cada né? detalhezinho, Cada né, detalhezinho. Matheus? É. Eu absorvo bastante as informações ao meu redor, assim, né? E nossa, eu queria coletar tudo que eu podia de informação. Uma esponja, né? É como uma esponja. criança, eu acho, né, Matheus? Eu também Exato. me lembro, a gente chega aqui como uma criança, quer absorver o mais que Ah, consegue. um detalhe legal de falar que antes de vir pra cá, a minha mulher, ela fez 8 anos de inglês na Wizard, lá quando ela tinha seus 12 anos, enfim, quando ela era criança. E quando ela chegou aqui na Austrália, ela simplesmente travou, cara. Ela não conseguia falar inglês, porque ela tentava falar tudo perfeitinho, que nem o livro ensinava. E lá, no meu caso, foi um pouco diferente. Eu cresci jogando videogames, assistindo séries sempre em inglês, legendado, aquela coisa, mas eu nunca fiz uma escola privada de inglês. Uhum. E aí, quando a gente bateu um martelo, eu falei, cara, preciso estudar inglês. E aí eu comecei no Duolingo. Cara, todo dia Duolingo. Cara, eu cheguei aqui, eu tava voando, velho. Cheguei Olha no aí. aeroporto, quem falou com a tiazinha da imigração fui eu. Na época eu precisava falar com alguém, né? Agora não precisa mais, mas na época... Yes, I'm here for my school. Yeah, student. Yeah, Brazil and blá blá blá. Whisky sachê, né? Tanto que, para vocês que talvez pensam um dia vir para a Austrália, naquela época, para você começar o seu curso de inglês, existem turmas que começam todas as semanas, né? Isso. Você precisa fazer uma mini entrevista. Nessa entrevista, o entrevistador vai tentar entender qual o seu nível de inglês. Com a entrevista, eu entrei já no B4, que é o básico nível 4. A Morgana, como ela não conseguia se pronunciar, cara, ela entrou no B2. Isso que ela tinha feito 8 anos. Particular no Brasil. 8 anos de inglês. Só que, como que eu matei a charada? Posso estar talvez parecendo um pouco, né? O cara tá se fazendo, né? Não, eu tô só contando minha realidade. Me desculpa, pessoal. Mas era muito engraçado, porque eu estudava inglês e quando eu estava em casa tomando banho, eu ficava imaginando conversações com as pessoas. Hi, how are you? My name is Matheus. I'm here for a job interview. Eu ficava imaginando dialetos e diálogos e eu ficava conversando comigo mesmo no chuveiro. E eu acho que foi ali que eu meio que desencadeei um pouco da vergonha de talvez tentar falar inglês, né? Porque eu nunca tinha tido a experiência. Porra. Era só xingando os gringos mesmo nos videogames. Jogando, né? Jogando. Nos videogames, né? Então... E, Matheus, tu e a Morgana, vocês vieram juntos, of course. Uhum. E vocês vieram com que visto, Matheus? Foi estudante? Foi o partner? Como é que foi esse? Sim. Assim como a maioria da galera que vem pra cá, a gente veio com visto de estudante. Tá. Né? O visto de estudante, na época, permitia você trabalhar 20 horas por semana. Então, a gente veio, começou a conhecer um pouco da cidade. Toda escola de inglês é de segunda a sexta, era das 5h30 às 9h30. Então é bem puxada, é uma das partes mais cansativas. Tem que ir, né, Matheus? Tem que ir, porque se você tiver... Como é que é a sua presença? Attendance. Se você tiver a sua attendance baixa, eles podem reportar para a imigração. Então é fundamental que você conclua seus estudos e que você participe da escola. Então foi basicamente isso. A gente veio e aí, claro, contratamos no início 5 meses de inglês. Uhum. 5 meses de inglês e aí tivemos mais um mês de férias. Só que como a gente tinha aquele pré-acordo de ficar pelo menos 1 ano aqui na Austrália, nós já fomos atrás da renovação para fazer o que precisava ser feito para renovar, para ficar aqui por mais um período. Nesse meio tempo, a gente acabou fazendo um casamento aqui na Austrália para poder aplicar só um visto em vez de 2. Isso facilita o processo, porque em vez de ter 2 pessoas estudando e trabalhando, você aplica um visto para as 2 pessoas e só uma pessoa estuda, enquanto a outra consegue dar um suporte melhor para você, entendeu? Uhum. Então isso foi o que a gente fez naquela época. Entendi, porque eu me lembro, daí eu vou pular um pouco na conversa, Matheus. Eu me lembro que eu comentei no início que o Matheus e a Morgana me ajudaram muito. Um dos motivos que eu vim para Melbourne também foi pelo Matheus e pela Morgana. Eu não conhecia eles do Brasil, mas eu consegui o contato deles e aí a gente mandava áudio. Eu me lembro que a Morgana mandava uns áudios. A Morgana mandava um áudio de 9 minutos, de 10 minutos e eu ficava assim, fissurado, assim, ouvindo.
E quando eu cheguei aqui, eu vim com 1 mês de acomodação. Eu morava em Abbotsford. E aí eu fiquei meio que chupando bala, como a gente diz, e eu não consegui lugar para morar. E aí acabou que o Matheus e a Morgana ofereceram a casa deles, porque eles estavam indo pro Brasil também. Lembra, Matheus, vocês estavam indo pro Brasil, que fazia acho que um tempinho que vocês estavam aqui já. E eu tô falando isso porque eu morei com eles daí durante um tempinho e eu via a dinâmica da casa, né? Então, assim, não tinha tempo perdido. Era trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho. Era assim, os caras não paravam. Eu me lembro muito bem, assim, da Morgana chegando tarde em casa e tu saindo muito cedo. Então, não tinha muita glória, né? Era muito sofrido, né? Vale assim. A pena mencionar que você morou na nossa sala, né? Na sala, isso. Dormia atrás do sofá, lembra? O nosso apartamento tinha apenas um quarto, né? Mas aí no aconchego, né? Familiar, né? Família, Ó, cara, a gente não tem um quarto pra você, né? Mas tem aqui atrás do sofá, se tu quiser, dá pra botar um colchão de solteiro aqui. E aí você veio morar com nós, eu lembro. E com certeza foi, assim, um daqueles momentos que, se não tivesse acontecido, eu provavelmente não tava mais aqui, sabe? Então, de coração, eu vou falar pra Morgana também, eu agradeço tu. Eu não tenho palavras, assim, pra agradecer não só aquele período, mas toda a nossa trajetória junto aqui, né? Sim. E Matheus, então você trabalhava e a Morgana trabalhava, só que só a Morgana estudava, se eu não estou enganado. E qual outro emprego você tinha naquela época, Matheus? Que foi, acho que o primeiro emprego que você teve aqui, né? Sim, então logo que eu cheguei, eu fui fazer um trial. Eu acho que foi depois de uns... As 2 primeiras semanas que a gente chegou, nós ficamos na acomodação da escola de intercâmbio. Na terceira, depois disso, a gente teve que se mudar. Então, nós acabamos nos mudando para Altona North. E aí, nós pegávamos um ônibus para vir para o centro da cidade para a nossa aula de inglês, né? Todo dia. Todos os dias. E aí, eu acredito que foi ali, depois da primeira semana, eu consegui fazer um trial, né? Que é um teste em uma fábrica. Então, eu tive que ir até o centro da cidade. No centro da cidade peguei um trem. Esse trem me levou até o norte. Do norte eu caminhei 20 minutos e cheguei na empresa. Então, nesse rolê, eu já perdi 1h30, mais ou menos, do meu dia para poder chegar lá. Então, eu cheguei lá, não foi um trial muito legal, não. Era uma empresa que fazia uns revestimentos com concreto, bem conhecido aqui em Melbourne. No final do dia, eu tava com as mãos cheias de bolha, tudo sujo, eu tinha que ir pra aula. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar fazendo isso aqui, cara. Eu me senti muito mal naquele job. Quando eu entrei naquela fábrica, o cara me tratou que nem um lixo. Ele me disse assim, ó, eu não contrato playboy e não sei o quê, que tá aqui tem que trabalhar. Cara, o cara me botou quebrar concreto em uma bancada com um martelo que não tinha nem pegador, cara. Era só a barra de ferro. Quando eu saí, minhas mãos estavam cheias de bolha, cara. E sujo pra caramba. Eu falei, nossa senhora, cara, nunca mais quero botar os pés. Naquela mesma noite eu fui pra aula todo sujo e aí eu consegui uma entrevista de emprego. Naquela época com o Gustavo, o Augusto dos Containers. Augusto, famoso vai Guto, ser né? convidado aqui também. Vai ser convidado aqui no podcast. E aí eu lembro, no outro dia eu já fui fazer um trial e aí dali eu fiquei 1 ano trabalhando com os Containers. Depois que eu fui pro Brasil em 2018, nós fomos na nossa primeira visita. Quando eu voltei, eu estava decidido que daí eu ia trocar de emprego. Tava na hora de trocar já, eu estava desenvolvendo algumas lesões no meu corpo. Porque esse trabalho, ele era basicamente o descarregamento de containers. Ele foi muito bom, me ajudou muito, deu muita base pra gente aqui em Melbourne. Mas com o passar do tempo eu acabei desenvolvendo algumas lesões. Inclusive eu não conseguia mais virar todo o meu braço por causa dos movimentos repetitivos. E por ser uma pessoa de porte grande e ter um pouco de força, eu acabava fazendo containers bem pesados, né? Então a gente descarregava sacos de café de 69 quilos. Imagina um container pequeno, tem aí 300 sacas de café de 69 quilos. Você tem que pegar cada saco, colocar num pallet, fazer wrap então era um trabalho muito massivo. Tanto que em 3 meses trabalhando nos containers eu perdi 15 quilos, né? Talvez hoje é o que eu precisaria para dar uma emagrecida. Mas foi um trabalho muito, muito exaustivo, assim, né? E eu tinha que sair de casa muito cedo, às vezes voltava tarde, mas foi muito importante para aquela época para ter a base, né? De poder ficar aqui e trazer mais segurança, né? Sim, e aí vocês foram pro Brasil e tu voltou já decidido a mudar de emprego, né, Matheus? Então, nessa época ali, quando eu voltei, aí eu já tava
cara, ou eu troco de emprego ou eu vou embora pro Brasil. Era a minha mentalidade. Tanto que foi um período meio dark, assim, do nosso relacionamento, porque até a Morgana disse que naquela época eu cheguei a pesquisar a passagem, eu simplesmente não lembro, mas ela disse que um dia ela chegou em casa e eu tava olhando passagem para ir embora, porque ou achava outro emprego ou eu ia embora. E muito engraçado, porque a Morgana, ela trabalhava de nanny, né? Então ela cuidava das crianças das outras famílias. E aí um dia ela foi trabalhar em uma dessas famílias novas que ela tinha pego. E a mulher da casa, que era a Kelly, ela pediu pra ela o que tava de errado, né? E ela viu que a Morgana tava com uma cara de choro, enfim. E ela contou, a gente tá aqui, meu marido quer ir embora e tal, porque ele não consegue achar outro emprego e o trabalho tá muito pesado e tal, não sei o quê. Contou a história. Daí essa mulher, a Kelly, ela pegou o telefone e aí ela botou assim, tá aqui o telefone do meu marido. Meu marido tem uma empresa de plumbing. Plumbing aqui é uma empresa de encanamentos, né? Chamada aqui. Se chama Drainflow. Muito, muito bacana poder falar o nome da empresa, porque eles foram fundamentais em todo o nosso processo. Deu o telefone do Matt. Curiosamente o nome dele é Matthew, que é Mateus, né? Mateus em inglês. Mateus em inglês. E foi isso aí, cara. Daí a Morgan chegou em casa aquele dia, largou o papel na mão e falou assim, aqui tem uma chance pra ti. Agora é a tua escolha pra ver o que você vai fazer com isso aqui ou não. E aí ela saiu. Tanto que aqueles dias estava meio complicado, assim. A gente tava uma relação meio pesada. E aí eu lembro, eu mandei uma mensagem, ele tava em Bali com os amigos dele. E aí quando ele voltou de Bali, ele marcou um trial comigo, né? Um teste. Cara, daí foi muito legal. Daí eu fui lá na empresa, cheguei lá de manhã cedão, assim, é só eu perdidão, e cheio de Ozzy lá, né? Cheio de australiano, e eu perdido no meio. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Os caras falavam comigo e eu não entendia nada. Entendi, né? o sotaque, né? Fazia um ano e 2 meses que eu tava aqui na Austrália, cara. Eu peleando. Cara. E o teu inglês estava muito bom já, né, Mateus? Cara, eu nunca me considerei meu inglês bom, assim. Mas o meu listening sempre foi muito ruim. Né, isso eu posso falar, cara. Ruim? Ruim pra caramba, cara. Tanto que é um dos meus pontos mais fracos, eu acredito que seja meu listening. O listening é a escuta, né? É você escutar o inglês, você conseguir processar aquela palavra e, né? Tanto que eu canto música em inglês hoje errado até hoje, cara, porque o meu listening é muito ruim. Mas o da Morgana é incrivelmente bom. Então, meu listening é muito ruim mesmo. O que é engraçado, porque, Mateus, tu tem uma facilidade de falar, a gente já teve em situações que a gente teve que conversar em inglês, teve que falar, a minha esposa, ela é australiana, a gente já conversou várias vezes, e a tua conversação, ela é impecável, e eu imaginei que seria o contrário, porque a pessoa, ela geralmente, ela absorve o listening primeiro, né? O listening vem eu não sei, eu não sou professor, né? Mas, enfim, interessante. O listening ele é muito ruim, cara. Tanto que, dependendo do contexto, o que a pessoa às vezes vai falar, eu até demoro uns segundos para processar. Eu ainda tenho esse delay, assim, essa internet de escada, né? E aí, enfim, cara... Essa é só pra gente que é mais velho, Matheus. Só da nossa época, né? Galera que cresceu no 5G aí nunca vai saber disso, né? Mas foi isso aí, cara. Eu consegui fazer esse trial lá, gostei. E aí ele também me ofereceu um salário acima do que os rapazes ganhavam lá também. E aí eu falei, cara, essa aqui é a minha oportunidade, cara. Agora. E aí a gente já tava meio que também... Se eu não me engano, eu fiquei uns 5, 6 meses nessa empresa. E aí a gente já tava em processo de renovação de visto de novo. E aí foi quando eu tive uma consulta com um agente de imigração. Na verdade foi o seguinte, em 2017, quando a gente chegou, teve um evento de uma outra escola aqui. E aí teve essa consulta de graça, foi tipo um seminário com a Fernanda da Migrow. Também vai ser convidada aqui, inclusive. Fernanda acompanha a gente desde que a gente chegou, cara. Em 2017 teve essa consulta de graça lá com todo mundo. A gente teve uma quick conversation com ela lá, né? Explicou mais ou menos a nossa situação e aí a gente marcou uma entrevista. E aí ficou, né? Ficou tudo assim, sem nada definido naquele momento. Mas aí quando eu comecei a trabalhar como plumbing, né? Nessa empresa de encanamentos, aí surgiu a oportunidade de talvez fazer um curso técnico para me tornar encanador. Então vamos lá, olha a minha vida. Eu fazia escola técnica de eletrotécnica. Minha graduação foi
tecnologia da informação, e agora eu ia fazer um curso de encanador. Esse cara tá perdido na vida. Não sabe o que tá fazendo. Muito engraçado lá. Quando dos meus 19 aos meus 23 eu trabalhei na Colombo, eu era assistente, eu comecei na cobrança, aí eu virei assistente administrativo, então eu fazia a gestão da segurança patrimonial da empresa. Ou seja, eu controlava todas as empresas de segurança das lojas, mais os seguranças do sistema administrativo e os seguranças da casa do senhor Colombo. Depois disso, eu virei assistente de TI na Crediário. E da Crediário eu vim embora para cá. Olha como é engraçado, só estou contextualizando para no final fazer mais sentido. E aí, quando o nosso visto estava quase terminando, aí a gente teve uma consulta formal com a Fernanda, botamos o meu currículo, o currículo da Morgana, e aí a gente sentou e viu qual que seria a melhor opção para migrarmos. E daí vocês já tinham decidido que era aqui, Matheus. Aí sim, a gente já estava assim, cara, a gente não quer voltar para o Brasil agora, talvez eu... A gente sempre teve... Aí depois, né, desse tempo, a gente teve a ideia seguinte, cara, talvez eu não vá morar na Austrália o resto da minha vida, mas eu vou ficar aqui pelo menos alguns anos, entendeu? Depois, se eu virar residente, se eu virar cidadão, e eu quiser ir embora para o Brasil, e eu me arrepender e quiser voltar, eu tenho essa oportunidade, né? Então, naquele momento, a gente sentou, fez essa conversa formal com ela, essa consulta formal, e aí ela desenhou um plano para nós. E aí, se eu tentasse entrar para a área de TI, eu ia ter aulas durante o dia e a mensalidade ia ser 1.500 ao mês, né? Eu ia ter que fazer um outro curso de TI. Ou eu fazia o plumbing, né? Que é para virar encanador aqui, me custava 1.000 ao mês e as minhas aulas eram sábado e domingo. Então tava tudo levando para esse caminho. E tu já estava trabalhando também, né, Já Matheus? estava trabalhando, o que facilitou Claro, né? muito, porque daí eu pensei, cara, se eu fazer isso aqui, cara, tá tudo certo. Eu tenho que cavar uns buracos aqui. Existem 8 setores diferentes dentro do setor de plumbing aqui na Austrália, certo? Esse setor que eu trabalhei lá na Drainflow, nós fazíamos inspeções em casas novas. Então a gente vai numa casa que está em construção, a gente coloca uma câmera dentro do encanamento e a gente corre essa câmera ao redor da casa para ter certeza que não tem nenhum cano quebrado. Então a gente tinha que fazer muitos reparos, porque tinha muito cano quebrado, e esse era o meu esforço físico, né? Era ajudar os rapazes, que era o team leader da época, e cavar buracos para fazer os reparos, né? Aí eu pensei, cara, se eu tiver que fazer isso aqui até eu conseguir minha residência, eu falei, cara, eu vou fazer. Tudo certo. Vou cavar buraco, não tem problema nenhum. Gente, fácil tem que ser feito, né? Fácil tem que ser feito. E esse mais ou menos foi o nosso processo quando a gente esteve ali na Drainflow, né? Então, quando eu estava com eles, eu passei por todo o período da escola, estudei 2 anos sábado e domingo. Nesse período entrou o Covid também, né? Então, eu estudava final de semana e trabalhava durante a semana. E foi assim que a gente conseguiu passar essa fase, né? E quanto tempo tu ficou na Drainflow, Matheus? Na Drainflow eu fiquei 4 anos. 4 anos. 4 anos, cara. 4 anos para você que tá ouvindo ou assistindo, é muito tempo no emprego aqui, né? É muito tempo. Mas é bacana porque se você olhar hoje para trás e ver todo o nosso processo, né? Nosso processo levou um pouco mais de 8 anos, né? Então, talvez para você que pensa em vir para cá e talvez não tenha um currículo muito bom igual o meu, eu nunca tive nenhuma profissão especialista, eu nunca tive nada que a Austrália precisava para validar, por isso que eu tive que começar do zero. Então, eu tive que achar uma profissão nova, tive que fazer um curso técnico novo, eu tive que conseguir experiência para depois, então, virar residente. Então, se você olhar, cara, nem eu nem a Morgana a gente se enquadrava em nenhuma profissão naquele momento que pudesse ser um caminho mais fácil. Então, nosso caminho foi, cara, desde o início. Vamos começar tudo desde o início para fazer tudo bonitinho. Por isso que levou tanto tempo, né? Claro, e também não sei se tu quer aproveitar a oportunidade para agradecer a Morgana também por ter te entregado o telefone, que Com aquilo ali certeza. foi o gatilho, né, Matheus, para chegar onde vocês... Foi vital, cara. E, inclusive a Drainflow, cara, ela foi muito bacana. Nós éramos amigos pessoais dos donos da empresa. A Morgana, ela cuidava dos filhos deles, né? Enfim. No final ali, quando eu acabei saindo, foi meio estranho, assim. Os australianos, eles têm um jeito deles, né? Claro, claro. Então, quando eu dei meus 30 dias, eu já estava procurando um outro emprego naquela época, ali, perto do final ali. E aí eu falei, cara, eu tenho essa vaga de emprego aqui onde eu vou ganhar 30%, 40% a mais ao ano. O que vocês podem fazer? E aí o gerente me disse assim, se eu puder contratar outra pessoa
igual a você e pagando 30% menos, é melhor para mim se eu conseguir achar essa pessoa. Eu falei, então tá, cara, beleza, boa sorte, see you later, tô saindo. E aí eu dei os meus 30 dias e, cara, o Matthew, a gente era muito próximo, assim, tipo, a gente ia na casa deles, final do Fury e tudo, aniversário dos filhos deles, enfim. Só que quando eu dei os 30 dias foi muito estranho, cara, porque ele nunca veio conversar comigo, entendeu? Então ficou uma situação meio estranha, né? Sim, sim. Mas tudo certo, cara. Eu dei o meu melhor enquanto eu tava lá. Eu trabalhei muito enquanto eu tava lá. Mas, cara, existem momentos na vida que ciclos precisam ser encerrados para que novos aconteçam, né? Claro. Isso aí foi vital para ser e estar onde eu estou hoje, né? Sim. Então, todos esses anos da Drainflow, aí você encontrou esse emprego novo, Matheus, que pagava mais, mas era na mesma função, então, Matheus? Sim, era uma função similar, um pouco mais específica, com mais qualidade, mas a base do que eu fazia antes serviu para 80%, 90% nessa nova empresa. E quem me indicou nessa nova empresa foi um rapaz que trabalhou comigo na Drainflow. E, cara, os caras dão risada, porque eles me chamavam de mini escavadeira, né? De tão rápido que eu conseguia escavar os buracos para fazer os concertos, né? Então, acho que isso trouxe um pouco de credibilidade para todas essas pessoas que acabaram me indicando no futuro, dizendo, cara, esse cara aqui trabalha que nem um animal. Vamos falar com esse cara, que a gente precisa desse cara trabalhando. E eu sempre fui uma pessoa muito certa, né? Eu sempre tentei fazer tudo mais certo possível para ser honesto, né? Honesto e fazer as coisas certas. Se tá errado, fala que tá errado, deu conserto, acabou, entendeu? E, Matheus, só pra gente ir pro próximo bloco de novo, Matheus, essa que você falou é muito, muito real, porque a gente nunca sabe quem tá olhando, não é, Matheus? Então tem que fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível, mesmo se não é o emprego dos sonhos, faz o que tem que ser feito, porque daqui a pouco uma oportunidade pode nascer dali, né? Exatamente. Exatamente. Matheus, então vamos falar um pouco dessa nova experiência no novo trabalho, porque eu quero que a gente explore um pouco. Quando eu fui te fazer o convite, tu me disse assim, eu vou, mas eu vou só depois que o meu visto for aprovado, que era o visto de residente, né, Matheus? E aí eu quero que a gente faça uma coisa que eu vou rodar para vocês verem agora, e eu me arrepio, até ver um pouco de lágrima nos olhos, porque o cara acompanha o processo, né? Eu quero que vocês assistam esse vídeo agora, que vai para a tela. Hi, babe. Hi. How are you? You can't breathe now. Can't breathe. Hoje eu vou ficar discutindo. Ô, Tá ruim do negócio. que isso? Ai, tá luz. Sério? Tô te falando? Que é isso, cara? Eu não abri, né? Pequeno. Sério? We are fucking ready. Não acredito, velho. Ai, Camille. Ai, não acredito. Thanks, God. Quando for aprovado? Hoje! Eu te falei que ia ser terça-feira! A Fernanda me ligou hoje então. You did it, baby. Eu pedi pra ela esconder de ti. Oh. Yeah! Chupa! We are president. Wait. I have a balloon for you. E eu tô gravando, tá? Sério? We fucking did it. We did it! E, Matheus,
Eu quero que tu me conte, cara, qual foi o sentimento daquele... Do vídeo. Daquele vídeo, momento. daquele momento, porque, cara, é só quem tá aqui, né, Matheus, que sabe o quanto aquilo vale, o processo longo, enfim, compartilha um pouco com a gente, cara. Claro, com certeza. Então, quando eu saí da Drainflow, naquela época eu acabei indo para a LCL Plumbing Drainage, que é a empresa onde hoje eu sou gerente. Então, eu acabei saindo já do field e virei gerente esse ano. Uma das condições de eu ter entrado nessa empresa foi que eles pudessem fazer o processo do sponsor para mim. E foi um processo completamente novo, porque eles nunca fizeram isso para ninguém, até porque só australianos trabalhavam lá na empresa e eu era a única pessoa de fora, né? Então eles também não tinham esse conhecimento. Então, nossa aplicação do sponsor ela aconteceu no dia 23 de janeiro de 2024 e esse visto foi aprovado no dia 15 de julho de 2025. Então a gente esperou 539 dias até essa aprovação, cara. Mas quem tá contando, né, Matheus? Então, assim, gente, se você acha que as coisas acontecem tipo de uma semana para outra, tudo leva tempo, assim, sabe? Por mais que tudo seja eficiente, enfim. Logo quando esse visto for aplicado, o tempo de processamento dele era de 6 a 9 meses. Sim, que eles né? têm no site da Eles migração, dizem né? mais ou menos quanto tempo. Cara, quando bateu 9 meses, o tempo de processamento aumentou para 18 meses. E aí nós, meu Deus, vamos ficar naquela. Só que o problema é que toda essa espera ela gera, né? Ela gera muita ansiedade, muito nervosismo. É algo que você pensa o dia inteiro, cara. Não tem... Todo dia você vai rezar. Podia vir o nosso visto. Podia vir o nosso visto. E aí você vê pessoas ao redor tendo os vistos aprovados e você fica se perguntando, meu Deus, por que o meu não tá vindo? Por que o meu não tá vindo? Então, cara, quando veio ali, né? Até nesse vídeo é engraçado porque eu estava em uma reunião pela manhã e eu não sei, eu fui levantar da mesa, por alguma razão eu dei um mau jeito e eu estava com uma... Eu não conseguia respirar, cara. Eu estava com um movimento da minha caixa torácica limitado. Tanto que dá pra ver no vídeo que eu faço movimentos de dor. Eu não estava conseguindo alongar meus pulmões, cara. Muito estranho. E eu fiquei com essa dor desde as 11 da manhã, 10, 11 da manhã, até o momento que eu cheguei em casa. Então a Morgana, ela tava esperando que eu fosse pra academia. Daí ela ia ter mais tempo de preparar a surpresa e tudo, né? E no final eu falei, não, eu tô indo pra casa. E aí, cara, foi assim, ó... É incrível, cara. Até hoje, né? Hoje já fazem um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Quase um mês agora que foi aprovado. E é uma daquelas coisas assim que você tá ali trabalhando, aí do nada você tá assim, ó. Aí você realiza, cara, eu sou residente permanente aqui na Austrália. Para quem não tem conhecimento, esse é uma das partes do processos assim mais grandiosas, eu diria. Esse processo de residência nosso foi o projeto mais longo que eu já tive na minha vida. Ele demorou mais de 8 anos até esse momento. Então, cara, foi muito importante. Eu diria que foi até mais importante que a minha cidadania italiana. Olha que cidadania italiana é complicado, tem muita coisa que dá errado, muito documento. Mas esse, assim, cara, sem dúvida foi um milestone. Foi algo, assim, que vai ficar marcado pra gente pro resto da vida, sabe? E o vídeo foi uma forma que a Morgana teve de me contar a surpresa, né? Mas eu não tava esperando, cara. Eu cheguei em casa, ela tinha um envelope desse tamanho, assim, na mesa. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Né? Multa. Eu pensei, cara, sei lá o que é. Eu pensei assim, não vai ser a residência, entendeu? E aí, quando era, cara, eu fiquei sem acreditar. Tanto que eu demoro alguns minutos, né, pra retomar a consciência. Aí, quando eu entendo o que tá acontecendo, eu me jogo no chão, começo a chorar, enfim, né? Porque é um misto, né, Matheus? É um misto de sentimentos, porque é aquela... eu acho que até que tu me comentou que tu fica um pouco nervoso, um pouco brabo, muito feliz, Sim. muito, né? Cara, é um roller coaster de emoções, né? Porque quando é aplicado, você tá aqui, você tá subindo, né? Você tá muito emocionado com o processo, enfim, e você acha, vai chegar a qualquer tempo, a qualquer momento. Só que quando passa determinado período, cara, a gente ficou 539 dias esperando. Nesse momento, você já tá com raiva, porque você tá esperando vir um negócio e o negócio não tá vindo. Então não tá tendo resposta, não tá tendo nenhum movimento, né? E aí a gente de imigração tenta consultar junto com o departamento, e aí não tem mudança e nada tá acontecendo, e aí você fica, mas por quê? Entendeu? Então, cara, no momento ali, no final, a gente tava assim, já com um processo meio que
criando raiva quase Sim, do processo, sim. né? Então, quando veio, foi tipo, finalmente. Tanto que quando o nosso sponsor foi aplicado, a gente botou gelar uma champanhe. E a gente só tomou ela quando foi aprovado. Provavelmente tava com gosto melhor até, Cara, que tava envelhecendo um pouco, né? Foi a champanhe mais gelada que eu já tomei na minha vida. Cada gota valeu a pena. Valeu a pena, entendeu? né? Mas a gente ri, né, Matheus? A gente brinca, mas é assim, quem tá aqui, né? Quem tá pensando em vir, não é fácil, né? Não, como você falou, provavelmente foi o projeto mais longo que você já fez na vida, né? Sem dúvida. E provavelmente um dos momentos mais especiais também, né, Sim. Matheus? Sim. Do momento que você chega como estudante até você ter a residência permanente, o que a residência permanente ela te traz? Ela te traz a possibilidade de ficar na Austrália por tempo indeterminado, trabalhando full time, tendo acesso a todos os financiamentos que os australianos têm. A única diferença pro australiano é que você não pode votar e você não tem um passaporte. Mas se você fica no visto de residente permanente por no mínimo 1 ano, você pode então aplicar para a cidadania australiana. Então, isso é o que eu espero ano que vem estar fazendo para coletar o 3º passaporte, né? O brasileiro, o italiano e o australiano ano que vem. Porque é importante falar também, né, Matheus, que esses 3 países, o Brasil, a Itália e a Austrália, eles permitem 3 passaportes, exato, né? Exato. Existem algumas nacionalidades onde isso não é possível. Um exemplo é o Japão. Você só pode ter a cidadania japonesa. Se você tenta ter a cidadania de outro país, você tem que abdicar para ter a japonesa, se eu não estou enganado. Uhum. A gente vai... É interessante isso, Matheus, porque eu pensei que quando tu pegou a tua cidadania italiana, eu pensei, mas e agora o Matheus vai... Quando vier australiano, o que ele vai fazer? Mas daí você me comentou, enfim, né? E, Matheus, o que eu acredito também, quando esses projetos grandes, eles terminam de uma certa forma, né? Tu chega ao objetivo. O que vem agora, Matheus? Como é que tá a tua vida agora? O que tu tá fazendo, trabalhando? Qual é que é a do momento, Matheus? Cara, felizmente para nós como casal, 2025 tá sendo um ano incrível, cara. Para mim e para minha mulher. Assim, não tenho o que reclamar. No início desse ano eu fui surpreendido com uma oportunidade. Então eu trabalhava no field, né? No field eu ia para as casas fazer inspeções ainda, nesse meio período. E no final do ano passado a gente iria trazer algumas mudanças para a empresa, eu e o meu gerente, né? Ele estava tentando me trazer junto mais para o escritório para a gente mudar algumas coisas, porque ele estava muito sobrecarregado. E então, no feriado ali, no aniversário da minha mulher, a gente estava em Bali, nós fomos para Bali. E aí eu tinha uma reunião na terça-feira de manhã com o dono da empresa e o meu gerente, né? Então eu pousei aqui em Melbourne às 6 da manhã, dormi até às 7, às 8 da manhã eu tava na empresa. Então imagina você passar... Virado, né? Virado, né? Cheguei na empresa, o cara falou, meu Deus, o que aconteceu contigo? Aí eu cheguei lá e meu gerente não tava. Aí eu pensei, isso aí tem alguma coisa errada. E aí eu vi o dono da empresa, ele falou assim, entra ali dentro aí, já vamos conversar. Aí ele entrou, fechou a porta e aí ele comentou comigo, olha, o Liam, que é uma pessoa sensacional, foi um gerente incrível, um ser humano fantástico. O Liam pediu para sair, ele teve basicamente um burnout, ele não conseguia mais lidar com o estresse da profissão e com todas as demandas e todos os problemas que aconteciam e ele pediu para sair. E eu acredito que ele fez a coisa certa, porque ele chegou num ponto onde qualquer gota naquele copo já transbordava, entendeu? Entendi. Então ele não conseguia mais lidar muito bem. E aí eu fui oferecido a posição de ser gerente pela empresa. No início foi muito choque, assim, mas eu sempre soube da minha capacidade, sabe? Sendo bem humilde mesmo, assim, eu sempre soube da minha capacidade. E aí, quando ele me ofereceu essa posição, ele me deu 2 dias para pensar. E aí, na verdade, me deu 2 dias para pensar. E aí, quando eu decidi que eu ia ser o gerente, né? Você começa a ter um monte de incertezas, né? Porque antes eu era só uma pessoa que estava no mesmo nível hierárquico com todas as outras equipes. E nesse momento eu ia estar acima dessas pessoas para comandar a operação da empresa, né? Basicamente, a LCL Plumbing, a parte que eu cuido, hoje são 7 equipes. A gente faz de 600 a 700 serviços por mês. Então é bastante demanda. A área de construção residencial aqui em Melbourne é incrível. Se eu não me engano, ano passado foram construídas mais de 60 mil casas, tá?
E o governo, é o que eles dizem que a construção aqui é o backbone da economia australiana, né? Então, existe muito dinheiro vindo para a Austrália e existem muitas perspectivas de crescimento. Então, você ter uma empresa só de encanamento não é só uma empresa de encanamento, é algo muito grande, num mercado muito grande aqui na Austrália. Então, eu saí de ser um encanador, eu já era um qualified plumber, né? Um encanador qualificado pro field, e eu acabei virando gerente dessas pessoas, dessas equipes, e graças a Deus o trabalho está sendo maravilhoso e tá sendo incrível. E, Matheus, toda aquela questão que você falou, né, que você nunca foi especialista em nada, mas Sim. toda a tua trajetória lá de começar a trabalhar no mercado, lá de 14 anos, culminou nessa oportunidade e como você falou, né, Matheus? Você tá onde tem que estar e a experiência te trouxe aqui e é isso que te faz profissional, e né? isso é muito engraçado na vida, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida que não fazem sentido. E a gente não sabe por que elas acontecem. Mas a gente não consegue entender a grandiosidade do que está por vir naquele momento. Então, eu tenho certeza absoluta, cara, que tudo que eu fiz na minha vida me trouxe até esse exato momento. Todas aquelas pequenas experiências que eu tive em todos esses outros setores, gerenciando pessoas e sistemas e financeiro aqui, tendo negócio. Cara, tudo me levou a ser exatamente a pessoa que eu sou hoje e ter a capacidade que eu tenho hoje como gerente de equipe. E até é muito, muito legal, é muito doido isso. Porque quando você entende isso, você vê, caramba, naquele momento eu não entendia o porquê que aquilo lá estava acontecendo. Mas agora tudo faz sentido, entendeu? Uhum. Então é muito legal, cara. Chega a ser algo assim, uau, blow your mind, you know? Se tu escrever, não sai tão perfeito, né, Matheus? Cara, muito obrigado de compartilhar isso, né? Eu vou me encaminhar aqui pro final, Matheus. Tu me comentou também, eu queria que tu falasse um pouco desse momento que tu tá estudando também, que continua estudando, né? A gente nunca para, né, Matheus, estudar. A gente tá sempre estudando. O que tu tá estudando, Matheus, agora? Qual é o plano pro futuro? Enfim, vai continuar estudando? Vai dar uma parada? Qual é que é os teus planos pro futuro, Então, Matheus? parar não dá, né? Não porque dá. a gente tá ficando velho, a barba tá crescendo branca já, os cabelos também, e a gente tem que botar os herdeiros no mundo, né? Opa! Tem que preparar todo o chão, né? Como eu disse, quando você vem de um outro país, você chega no negativo, né? A gente não tem família aqui, a gente não tem nada. Então você vem e você tem que começar do zero, né? Então hoje, quando eu assumi essa posição de gerente, eu notei, cara, talvez seja um momento ideal para mim, talvez, expandir meus conhecimentos e tentar aprender algo novo, né? Uhum. Então eu comecei a fazer um MBA em gestão de projetos pela USP de São Paulo. O que é muito bom, porque a gente acaba pagando em real, né? E mandando em dólar aqui fica bem mais acessível. Em conta, né? Essas aulas, elas ficam gravadas lá, eu só tenho que assistir toda semana. São 4 horinhas de aula toda semana e era isso. Dá para aprender bastante coisa. Então hoje eu trabalho full time nessa empresa como gerente, controlo mais ou menos 7 equipes, faço essa minha MBA à distância. Mas é muito legal também, porque assim, tudo que eu fiz foi um merecimento para ser quem eu sou hoje, entendeu? Ano passado, só para vocês terem uma ideia, eu fiz mais de 440 horas extras. Horas extras. Aqui na Austrália, a carga horária é 40 horas semanais. Então, se você pegar na perspectiva, eu trabalhei 11 semanas a mais do que a minha carga horária normal, tá? Então, tudo acontece, é tudo merecimento, é tudo meritocracia. Quando você tem vontade e você tem disposição de fazer o que precisa ser feito, cara, você vai mais longe, entendeu? Então, hoje o nosso planejamento, o meu, como da Morgana, ela também vai vir aqui, enfim. A gente gosta muito de viajar, mas, claro, a gente tem objetivos de talvez comprar uma casa aqui ano que vem, ou um ano depois, não sei ainda. A gente está ainda analisando. E talvez ano que vem começar a dar frutos aí pros herdeiros. Até porque a pressão do sogro tá grande. Então... O Chris cobre. E a gente tá ficando velho também. Isso aí. Então, se hoje a gente já é meio cansado, imagina quando tiver criança. Né? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Quero poder estar correndo, né, atrás dos meus filhos, enfim, e ter energia para aproveitar eles, né? Ter saúde, né? Com certeza. Matheus, a gente vai se encaminhando pro final aqui. Eu queria que tu comentasse se tem alguma coisa que tu sente falta do Brasil, cara.
Sopa de capelete. Opa, Acho que é. o nosso aioline lá da Serra Gaúcha. Sagu com creme. Sagu com creme. Não, o que eu sinto muita falta do Brasil, assim, é a família, com certeza. Eu acho que essa é uma saudade que nunca vai embora, mas que a gente aprende a viver com ela. Fica mais fácil com o passar dos anos, sim. Eu acredito que sim, mas sempre vai estar ali, entendeu? Eu fui pro Brasil lá de 2019 a 2020. Eu vi meu sobrinho, ele não tinha nem um ano. Não, ele tinha apenas completado um ano naquela época. E eu acabei indo pro Brasil ano passado. Então eu fiquei quase 5 anos sem ir pro Brasil, cara. Quando eu cheguei lá, mano, ele tava desse tamanho assim. E aí, cara, dá uma tristeza, sabe? Mas não adianta, é uma vida em paralelo, sabe? Sim. Porque é até engraçado dizer, mas quando você sai de lá, a vida lá não para. Não. E você gostaria que aquela vida parasse para que quando você fosse visitar, as pessoas estivessem do mesmo jeito, entendeu? Ou o teu sogro não tivesse com o cabelo mais branco, ou a tua irmã não tivesse mais velha, né, minha querida irmã, né? Mas o tempo ele continua passando e isso dói na gente, cara, porque cada vez que a gente vai pro Brasil, você leva uma culpa do, nossa, eu estou vivendo lá, estou tendo uma vida boa, muito legal, mas a vida aqui também está passando e eu estou perdendo tudo isso, eu estou perdendo todos esses momentos com a minha família. Então isso tem um preço muito alto, né, na nossa cobrança diária. Mas apesar da família e dos amigos que tem lá, eu sinto falta mesmo de algumas comidas. Comidas nossas, né, lá da Serra Gaúcha, que a comida é muito boa. Mas, tirando isso, cara, eu sou muito feliz aqui. Eu gosto de ir para minha academia aqui, tenho acessibilidade a praticamente tudo. Você trabalhando, ganhando só o mínimo, você consegue ter uma vida boa. Existe uma igualdade social muito maior. Então, às vezes você pega trem e aí tem pessoas de todas as classes sociais lá dentro do trem. Você não é mais pobre porque você pega o trem, entendeu? Tem uma equiparidade social muito grande. Então, você fazendo o mínimo, você consegue ter uma vida muito boa aqui. Se você quiser, né? Claro. Claro. E, Matheus, esse vídeo ou esse áudio vai chegar para aquele cara ou para aquela guria que ela tá meio que pensando em vir ou não vir, né? Então, eu tenho 2 perguntas nessa relação, Matheus. O que justifica vir para a Austrália? O porquê que a pessoa, se ela tem uma ideia de tentar vir, ela teria que vir, Matheus? O porquê que tu acha que a pessoa tem que tentar vir para cá? Claro, eu acho que não precisa ser especificamente para a Austrália, mas a Austrália é um país magnífico. Quando eu cheguei aqui, esse país estava sem recessão econômica há quase 30 anos. Talvez deve ter caído uns números um pouco por causa da, né, toda a pandemia, enfim. Isso. Independente do país que você saia do Brasil. Porque, cara, essa experiência, ela te engrandece. Você vira outra pessoa. E tente ficar pelo menos 1 ano, porque 6 meses passa muito rápido. Você não sai do Brasil sendo um beginner em English e aí você fica 6 meses no inglês, seu inglês vai ser ultra mega avançado. Isso não vai acontecer, infelizmente. Sim, você vai ter grandes conversações, você vai começar a sonhar em inglês, você vai começar a pedir água em inglês sem notar, coisas básicas, mas você dificilmente vai ter uma fluência muito boa se você ficar apenas 6 meses. Então, saia do Brasil. Se você não quer morar fora, tá tudo certo, mas tem essa experiência. Eu digo morar fora de ser um residente, de ficar anos e anos e migrar para um outro país, né? Mas saia do Brasil, tenha essa experiência, você se tornará uma outra pessoa, eu tenho certeza absoluta. E talvez quando você volte, você realize, cara, talvez o Brasil não seja mais para mim. Talvez eu me descobri uma nova pessoa e talvez a pessoa que eu me tornei ou que eu realmente sou, eu sou melhor não estando aqui. Mas tenha essa experiência, porque isso vai trazer muita diferença na tua vida. Te traz muita força mental, psicológica, enfrentar problemas, se desafiar, aprender coisas novas. E eu acho que isso é um grande agregador para sua personalidade. Não só como pessoa profissional também. Eu acho que vale muito a pena. Beleza, Matheus. Baita recado. Se tu pudesse voltar no tempo, Matheus, e falar contigo mesmo antes de embarcar no avião. Vamos lá, 1 semana antes de embarcar no avião para vir. 1 semaninha? Qual seria o recado pro Matheus? Caramba. Nunca fiz essa reflexão. Mas eu acho que eu sempre fiz tudo do jeito mais ou menos que eu imaginei.
sabe? Foi muito difícil no início. Cara, tinha noites que eu saía da aula 9h20, chegava em casa quase às 10. E aí eu acordava 3h30 pra pegar um Uber, pra ir pra estação, pra pegar um trem, pra poder ir trabalhar e fazer $100 no dia, né? Então, cara, se eu pudesse falar pra mim mesmo naquela época, seria não desista e você tá fazendo a coisa certa, sabe? Migrar não é pra todo mundo, mas quando você coloca isso como sua meta, acredito que esse projeto, né, esse projeto de migrar pra Austrália me trouxe isso. Na verdade, eu entendi isso quando eu consegui minha cidadania italiana, que foi um projeto também. E aí eu botei pra mim mesmo assim, cara, se eu quiser, eu posso fazer acontecer. E as pessoas que me conhecem sabem que nunca existe um plano B. Foi sempre um plano A. Então, não, mas isso aqui não dá certo. Não, cara, não tem opção. Vai dar certo e deu. Essa sempre foi minha mentalidade. E nós vamos fazer isso aqui acontecer. E sempre, cara, todo dia quando eu ia trabalhar, eu tentava ser o melhor. Não ser o melhor contra o meu parceiro de equipe ou contra as outras pessoas da empresa, mas ser o melhor contra eu mesmo. Aprender coisas novas. Como que eu posso fazer isso aqui diferente? Enquanto o outro lá tá com o braço cruzado, por que ele não tá levando um balde de água pro outro cara lá que tá precisando? Por que o cara tem que ficar pedindo todas as coisas? Cara, tem a visão, sabe? Então tente se diferenciar no meio, porque é aí que você cresce, é aí que as coisas acontecem. E sempre vai ter alguém olhando. Sempre. Tanto que quando eu comecei lá na Drainflow, lá no início, existia um cara que era muito amigo do dono, do Matthew, e aí esse cara, ele tava pegando notas de todas as pessoas que trabalhavam na empresa e levando pro dono. Perdão. E levando pro dono about desempenho, como que essa pessoa era no site, enfim. Eu estava na empresa 30 dias e eu fui um dos poucos que teve feedbacks incríveis. Então, cara, tem sempre alguém olhando. Por mais que você não sabe, alguém tá sempre analisando você. E, cara, galera, assim, foi muito difícil pra mim. Não dá pra gente falar aqui que é tudo maravilhas, que é difícil, né, Matheus? Hoje, na posição que eu tô, tudo é muito fácil, né? Mas, cara, quando eu comecei lá com a Drainflow lá, que só tinha australiano, eu me sentia um completo idiota, cara. Porque eu não conseguia entender o que eles falavam. E outra coisa, eu não tinha o vocabulário dessa indústria. Isso. Como que é cano em inglês? Alguém sabe me dizer? Como que é chave de fenda em inglês? Como que é esmerilhadeira, handsaw? O que eu fiz, cara? Pá. Alguém sabe? Inchada. Fala inglês pra mim, né? É muito fácil hoje você ali no tradutor botar. Naquela época, cara, eles falavam, eu me senti um idiota. Eu tenho esse bloco de notas até hoje, cara. O que eu fiz nos primeiros dias que eu trabalhei? Eu falei, cara, eu não sei essa palavra em inglês. Botei elas num bloco de notas no meu celular e aí peguei a tradução. Então, tudo que eu usava no dia, eu anotava. Então, tem aqui mesa. O que é mesa em inglês? Aí eu botava lá mesa, do lado da tradução. Cano, o que é cano em inglês? Pipe, ok. Chave de fenda, screwdriver. Tu sabia que ia ser parte do teu vocabulário e tu já ia atrás. Eu sabia que talvez eu não conhecesse essa palavra, mas eu ia aprender o que ele estava me pedindo. Cara, e ele falava assim, me traz um balde d'água. Eu lembro até hoje o Nathan. Cara, que inglesinho, Nathan. Hey, give me a bucket of water. Bucket of water, mate. Hey, can you bring me a bucket of water? Like, mano, o que esse cara tá falando? Né? Eu me senti um idiota, cara. E aí eu comecei, bucket. Aqui na Austrália eles falam water. Eles não falam water. Can you please bring me a bucket of water, please? Não vai rolar. Mate, não vai ser assim. Não. Can you bring a bucket of water, mate? Tudo cortado, tudo junto. Cara, mas olha, eu sempre tive uma mentalidade seguinte, cara, tudo é difícil até se tornar fácil. Exato. Então eu sabia que era um período que eu ia ter que aprender, né? Ia ser um período de aprendizado na minha vida e que depois as coisas iam ficar fáceis. Então, cara, dito e feito, depois de 30 dias eu já estava melhorado. E o Nathan falou assim, cara, eu quero ele comigo todo dia. Entendeu? Depois de 4 semanas. E aí existiram outras situações que as pessoas que estavam lá há mais tempo não conseguiam fazer reparos que eu conseguia. E os caras, mas quanto tempo você está trabalhando aqui? Eu falei, 45 dias. Como assim? Tu já sabe fazer tudo? Eu falei, cara, não é tão difícil. Você só precisa ter meio cérebro e aparecer pra trabalhar. E ter vontade, cara. O resto acontece. Entendeu? Boa. Não desistam. Porra, Matheus, eu acho que tem muita lição nesse episódio. Eu espero que as pessoas
curtam tanto quanto eu curti. Eu queria mais uma vez te agradecer da tua presença. Imagina, cara. Que o Matheus foi um cara que quando eu expus a ideia para ele, eu falei que eu queria fazer esse projeto, ele no mesmo momento, ele e a Morgana, inclusive, eles me deram um apoio e disseram, claro que eu vou, sem problema nenhum e tal, e muito obrigado. Eu tenho um sentimento, Matheus, que tu vai vir mais vezes, eu tenho uns assuntos que eu queria falar contigo específicos, né? Sim. Tu é um cara que tem muito, sabe, a agregar no projeto, a quem tá vindo, enfim, e... Obrigado, cara. Imagina, cara. Obrigado você pelo convite. Espero que tenha sido uma conversa boa. Daria para ficar horas conversando. Eu tentei ser o mais breve possível, contar um pouco de tudo. Porque quem vê de fora às vezes pensa que é tudo maravilha. Não é só maravilha, tem muito perrengue. Mas, cara, quando precisar, estamos aqui. E a gente precisa de mais pessoas na vida para nos incentivar, para nos ajudar, né? Eu acho que para reclamar e para te jogar para baixo é o que mais tem. Então, eu sou o maior apoiador de tudo que as pessoas tentam fazer. Claro, se for para fazer o bem, para fazer a coisa certa, entendeu? Uhum. E eu acho, cara, que esse projeto tem tudo para dar certo. E, cara, sucesso. E tudo que precisar, a gente tá aí. Obrigado. Beleza? Valeu. Obrigado. Eu vou deixar aqui, então, para você que ficou até agora, dá uma olhada, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, eu vou deixar o @ do Matheus também, quem quiser seguir como é o dia a dia dele, ele posta bastante material legal do trabalho, da academia. O Matheus, hoje tá meio frio, não dá para ver, mas o Matheus é forte. E, então, fica ligado que a gente vai ter episódios semanais e eu espero que todos os episódios sejam tão bons quanto esse. Valeu.